Ou a conta, certinho, que eu precisava. Então vamos lá, meninas, olhando aqui pra câmera do meio. Aquela hora eu esqueci de ligar. Eu vi que você ligou depois. Aí eu liguei só pra poder fazer. Só pra poder desligar. Só pra Tirar desligar. essa semela aqui do olho. Então vamos lá. Olhou pra câmera. Você lembra que eu desligando aqui 5 minutos terminar o programa, tá? Só reforçar pra você. Ah, sim. 3, 2... Sejam bem-vindos a mais um podcast Conecta, um podcast do Clube de Empresários de Pouso Alegre. Eu sou Franciele Reis, presidente do clube, e hoje nós temos uma convidada muito especial, Ale, não é? Bem-vindos a mais um podcast, eu sou a Alessandra Leal e hoje estou aqui com a Renata, especialista em planos de saúde. Epa! Fernanda, ai meu Deus. Volta! Perdoa. Imagina, volta, fala. Vamos parar a Fernanda, gravação. especialista em planos de saúde. Fernanda, pode ser assim? Pode. Por isso que a gente sempre fala assim, hoje estou... não Ai, gente, eu tenho muito. problema com o nome, desculpa. E ela é Relaxa. muito melhor que o nome do que eu, porque no final eu já tava pensando assim, quando eu peguei o telefone do meu Fernanda. povo, eu falei assim, nossa, tem meia hora que eu tô conversando com o cara, você falar que esqueci o nome dele, peraí. Aí fui puxando na memória e lembrei, Leopoldo. Aí vamos de novo. Vamos lá olhando Desculpa, pra câmera. viu? Também. Tem que ser, normal. ainda bem que é gravado. 3, 2... Sejam bem-vindos a mais um podcast Conecta, o podcast do Clube de Empresários de Pouso Alegre. Eu sou Franciele Reis, presidente do clube, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Bem-vindos, eu sou a Alessandra Leal e estamos aqui hoje com a Fernanda, especialista em planos de saúde. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Fran, bom dia, Lê. Para mim é um prazer estar aqui novamente, né, participando do podcast e uma grande honra poder contribuir junto com vocês, com o clube e com os associados, com algumas experiências que a gente vai poder compartilhar por aqui. Muito Excelente. bacana, muito bacana. A gente teve uma experiência muito bacana com você na semana passada, que foi a sua palestra. Obrigada. Que foi maravilhosa, gente. Ela deu uma palestra maravilhosa pra gente na semana passada e que a gente vai repetir e alongar mais ela, porque foi muito rica de conhecimento. E aí você trouxe um tema muito interessante pra gente, que é o cuidado e o acolhimento que a gente tem que ter ao vender um produto, ao ter uma prospecção ali de cliente e não ser somente um comercial, Fer. Traz essa visão sua pra gente entender um pouquinho. Então, hoje eu vejo que a gente, para poder desenvolver um trabalho comercial, uma venda consultiva, como é uma venda na minha área, a venda na minha área, para você ter uma noção, ela não é aquela venda de produto. É diferente de eu pegar um copo aqui e falar para você, olha, isso aqui é um copo, demonstro o copo, faço... Na minha área, serviço. E como que você demonstra serviço, né? Primeiro que você tem que ter um case com alguns clientes para você ter aqui uma referência, você poder contar com a experiência que ele já teve e a indicação do boca a boca. Mas para as pessoas que não conhecem a gente tem que desenvolver um relacionamento em cima disso. E é super importante a gente começar a trabalhar, a gente ter esse acolhimento, essa visão que a pessoa não é só um número, ela não é um número dentro da empresa, tanto na parte de societária quanto na parte de funcionários. Elas têm demandas, elas têm sentimentos, elas são pessoas. E pessoas precisam ser atendidas por pessoas humanas, né? Porque hoje a gente vê muito aí um atendimento muito frio. Eu tenho um favor. Aquele atendimento frio, né? A gente fala assim, a IA tá aí pra ajudar? Tá, a IA tá aí pra ser usada, a gente usa. Mas nada substitui o relacionamento, o atendimento humano, que tá muito frio nesse contexto. E uma das perguntas que eu acredito que fez refletir, né, na semana passada, foi assim, que as empresas estão apagão de mão de obra aqui no sul de Minas, não só no sul de Minas, mas no Brasil todo. Brasil todo, mão de obra qualificada, responsável, né? E as empresas querem bons profissionais para trabalharem junto com ela, né? Integrar as equipes, integrar vários setores, aí, principalmente os cargos que são do alto escalão. Mas eu pergunto, né? Foi uma pergunta que eu fiz, o que as empresas estão fazendo para atrair essas pessoas no mercado? Né? Da mesma forma que a empresa seleciona pessoas para trabalhar com ela, esses profissionais de alta performance também selecionam as empresas que eles vão querer se vincular. E o que faz uma pessoa extremamente competente, de alto nível, alta performance, escolher a sua empresa? O que a sua empresa está fazendo de diferente? Qual é o ambiente que a pessoa está inserida? Quais são os benefícios? Quais são os benefícios? Qual é o ambiente? Qual é a postura? Qual é o desenvolvimento que essa pessoa vai ter dentro desse ambiente profissional? Às vezes a pessoa olha e fala assim, não, é salário, né? Salário que é o que importa.
Salário a pessoa importa, sim, é importante, né? Ninguém vai se submeter a trabalhar por menos que ela acha que ela merece. Mas não é só isso. A gente precisa olhar o como um todo, né? E quando as empresas, elas começam a enxergar que as pessoas demandam, além de salário, elas demandam de benefícios de qualidade, a história muda, né? A gente está falando aí de benefícios, não só no plano de saúde, né? O plano de saúde é um dos principais fatores que as pessoas olham, porque Caríssimo, né? caríssimo, as pessoas demandam de cuidados com a saúde, e hoje saúde mental tá num nível que as pessoas estão cada vez mais procurando trabalhar isso, buscando profissionais, ajudas de bons profissionais. Então, o benefício como um todo faz acontecer ali, faz a diferença na hora dessa pessoa decidir se ela vai ou não para aquela empresa. Então, acredito muito que quando as empresas começarem a tratar desse tema com responsabilidade, com a seriedade que ele precisa, pode fazer a diferença na hora de você contratar alguém que você deseje ter dentro da sua equipe, né? E eu achei interessante também na sua palestra você falando sobre o pós-venda que você exerce em parceria com o RH das empresas, né? Que não é só a venda, o momento da venda, e sim o pós-venda, o apoio que você dá ali para quem contrata os seus serviços, né? Exatamente. A venda, ela é o primeiro passo para a gente estar ali, né? É um relacionamento que a gente cria, lógico, uma conexão que a gente vai criando de início, mas ela se consolida no pós-venda. Exato. Porque é a hora que as pessoas vão começar a utilizar o plano. E de verdade, Ale, o funcionário, se a gente pega uma empresa assim de pequeno, médio porte, ele não tá nem aí para que plano ele tem que contratar. Ele quer saber que vai ser atendido e que horas que ele vai ser atendido. Ele não tá afim de falar que vai numa consulta e vai esperar 3 meses para marcar uma consulta para um problema que ele tá ali demandando naquele momento. Exatamente. E é o RH que acaba sempre escutando as reclamações. Então, eu trabalho muito próxima do RH, a gente tem um relacionamento ali quase que diário, para poder ajudá-lo nesse tipo de demanda que às vezes pode surgir, ajudá-lo nas demandas que os funcionários levam, porque o que acontece? O RH, ele tem que se preocupar com as coisas que são relacionadas ao cargo dele, à empresa. O plano de saúde é um benefício que a empresa dá? Sim, é um benefício que a empresa dá, mas o que ele tem que se preocupar, se ater, é mais a parte ali de conferir se realmente quem precisava ser incluído se foi incluído os funcionários certos, quem tinha direito ao plano, se não foi, né, que é isso, a base de dados é dele. Mas essa parte de atendimento, autorização de procedimento, até a parte de movimentação, né, conferir se quem pediu para incluir está incluído, se quem pediu para excluir está excluído, isso é função minha. Sou eu que vou fazer esse levantamento, esse acompanhamento e dar o direcionamento para ele. Algumas coisas fogem do meu controle, do meu alcance, porque é coisa interna da empresa. Mas até nesses quesitos, eu apoio o RH para dar o direcionamento de como que ele vai atuar, de como que ele vai agir, de qual conduta que ele vai adotar, para ele não ficar sozinho na hora que surge o problema. Porque às vezes a gente pega situações em que a pessoa vende, né? Vendeu, tá tudo bonitinho. A hora que começa a dar problema, sumiu. Passa o 0800 da operadora e se vira com a operadora, né? Então, isso não é a minha... passei por situações assim. E é muito chato isso. Até porque, o que eu falo? A gente que trabalha com seguros e benefícios, a gente entende as entrelinhas do que tá ali por trás. E o RH, por mais conhecimento que ele tem, experiência que ele já tenha de vivência disso na área, não é a área dele de atuação. Então, tem coisas que o olhar de uma pessoa que sabe, que trabalha com isso todo dia, facilita a vida dele e faz a diferença. Tem coisas que não precisa nem acionar a operadora. O que pego muito, sabe? Que às vezes a gente pega muito. E aí, às vezes, até direto com o beneficiário. Reembolso de plano de saúde, que a gente trabalha com seguro-saúde, tem muito reembolso, principalmente de consulta. O que acontece? Às vezes vai uma nota fiscal e a nota fiscal não está dentro do que a operadora exige que tenha. Que é padrão, né? Exato. Não tem a discriminação do item, não tem falando qual foi o serviço que foi feito. E aí a operadora devolve pedindo lá um monte de coisa. Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, mas é só uma consulta. Por que tá pedindo esse monte de relatório? Aí eu falo assim, me manda a nota fiscal para eu dar uma olhada. Aí ela manda a nota e fala assim, a gente tem 2 soluções. Se a nota tiver sido emitida agora recentemente, dá pra gente
pedir para cancelar a nota e fazer do jeito que precisa. Ou então você vai pedir para a secretária do médico fazer um relatório falando que foi uma consulta realizada em tal data pelo médico tal. E a gente vai anexar junto no portal. Pronto, resolvido. Às vezes é uma coisa boba que a pessoa, por falta de conhecimento, às vezes começa a ter problema e aí começa a falar que o plano não funciona, que não entregou aquilo que prometeu. Mas é uma coisa simples, que aí nem precisa acionar a operadora. A hora que ela me manda a nota, que eu confiro lá o que está na nota, eu já falo para ela naquele momento o que ela tem que fazer. E a coisa, assim, muito simples de resolver. Isso é um dos exemplos de coisas, assim, simples do dia a dia, que às vezes gera desgaste e não precisa gerar desgaste, se tiver o conhecimento e o acompanhamento correto. Por isso que é importante a gente escolher até com quem a gente vai contratar o plano de saúde dos funcionários, né? Com certeza. Eu falo muito que vendedores existem muitos no mercado, né? Até para vender um plano de saúde, né, são os corretores. E corretores existem muitos no mercado. Mas o que difere um do outro é o conhecimento e a entrega que ele vai dar depois do produto funcionando. Para você ter uma ideia, eu tenho uma empresa que eu atendo e ela está com um plano que é bem problemático. É um plano, não vou citar o nome aqui, mas é um plano que quem é de Pouso Alegre vai saber de quem eu estou falando. É um plano bem problemático, muito problema. E eu tive um funcionário que sofreu um acidente de trabalho dentro da empresa. Primeiro atendimento foi no pronto-socorro, atendeu, mas o caso dele é grave, muito grave, ele precisou fazer uma cranioplastia. Então, assim, haja vista a complexidade. E nisso daí a operadora começou a enrolar, que não tinha profissional aqui em Pouso Alegre credenciado para fazer. Ela começou a direcionar para Alfenas, Poços de Caldas. E aí, gente, precisa resolver isso daí. Aí acabou que essa empresa, preocupada, com medo além do funcionário ter sequelas, ainda sofreu um processo trabalhista, porque foi dentro da empresa que aconteceu esse acidente, que demandou essa situação toda. E aí a gente falou assim, não, peraí, vamos resolver isso daí. Primeiro que o atendimento aconteceu no pronto atendimento, ele ficou alguns dias internado ali no pronto-socorro e seguiu essa linha. Ele vai ficar aí algum tempo só com a pele, né, que aí depois tirou uma parte do crânio dele e ficou só com a pele. Então, ou seja, ficou aquilo muito sensível, né, uma situação muito delicada. Aí depois que ia pôr uma placa para fechar o crânio dele, só que isso começou a enrolar. Aí nisso, o RH preocupado, o funcionário que estava com dificuldade também preocupado, mas a família começou a entrar em contato e a gente falou assim, peraí, a gente tem que resolver isso daí. Aí qual foi a minha atitude quanto a isso? Então, primeiro a gente vai acionar a operadora, dentro do que a gente pode aqui, e vamos acionar. Eu fui atrás da operadora, falei assim, olha, tem que resolver isso. Ah, mas que precisa disso, precisa daquilo, precisa... Tá, são documentos que são plausíveis? São. Vamos levantar os laudos de exame, de consultas, os laudos médicos, todo o exame que ele já tem e vamos subir isso aqui no sistema. E nisso daí, a gente conseguiu autorizar a cranioplastia dele, ele fez a cranioplastia, resolveu o problema com o deslocamento, todo deslocamento como foi feito, não me lembro se foi em Alfenas ou Poços, que foi feita a cranioplastia dele. Mas todo deslocamento foi pela operadora, a operadora disponibilizou a ambulância móvel, levou, pôs o acompanhante dentro do hospital e resolveu. Mas aí foi um trabalho que a gente fez em conjunto com o RH. O que competia a mim era estar junto da operadora com os argumentos certos, com as pessoas certas. O que competia ao RH? Levantar a documentação que era necessária, junto com a família ali, né, que era necessário, porque realmente a operadora não sai fazendo procedimento, autorizando procedimento, assim, porque eu quero fazer. Não, tem que ter fundamentação. Aí a gente fez isso e conseguiu, tanto é que há alguns dias eu até conversei com a menina que é do jurídico lá, e perguntei, tá tudo certo, tá resolvido? Acabou o problema? Se não, foi resolvido, ele já tá bem, e daqui a pouco ele já volta à atividade. Mas foi uma coisa que a gente desenvolveu em conjunto, né? Se eu deixasse essa carga da empresa... Talvez estaria até hoje. Talvez estaria até hoje, e eu já teria entrado com processo trabalhista, né? Devido à gravidade da situação. Uhum. Nesse caso, caberia também ao RH pedir alguma ajuda para a agência reguladora de plano de saúde? Sim, na realidade, eu mesma, quando vejo que não tem solução, eu sou a primeira pessoa que faço a reclamação em nome do beneficiário. E resolve?
Resolve. A agência reguladora, por mais que a agência reguladora é a ANS, por mais que às vezes a gente pense, é um órgão que depende de outro, mas é uma autarquia que realmente fiscaliza e cobra da operadora retorno. Mas o que é o problema? Eu vejo algumas pessoas fazerem a reclamação, mas não acompanharem. Porque quando você faz a reclamação na ANS, eles têm 10 dias para poder dar uma resposta, a operadora dá uma resposta. No ato que você faz a notificação, a ANS já notifica a operadora e a operadora tem 10 dias para responder. Só que aí, às vezes, a resposta não vem coerente com o que você gostaria de ter. Quando essa resposta vem, você tem que voltar lá novamente e submeter. E outra, com documentos plausíveis, laudos, diagnóstico médico, toda documentação que vai fechar o caso. Então, não posso ir baseado somente na minha palavra, eu tenho que ir com fatos e dados que concretizem aquele embasamento que eu estou usando, tá? Mas a ANS funciona assim. Eu sou uma das pessoas que faço uso em nome de beneficiário quando eu vejo que a operadora não está resolvendo a demanda. Mas mesmo assim, então é importante ter alguém como você ali operando junto à empresa, Sim. porque 10 dias é um prazo bastante grande para quem está precisando ali Sim. de uma cranioplastia, por exemplo, né? Sim, nesse caso da cranioplastia não houve necessidade, que a operadora resolveu, né? Mas quando há necessidade, a gente entra, sim, na agência reguladora, faz a defesa, e junto com a defesa a gente submete todos os documentos que são necessários, né? Não posso ir lá só fazer a defesa com base em achismo. Tudo que eu falo em seguro, em plano de saúde, tem que ter fundamentação. Não adianta a gente ir na base do achismo, porque achar todo mundo acha. Quero ver provar. Exatamente. Então a gente tem que ir com essa visão e já com esses fatos. Então sempre que eu vou orientar uma pessoa, que às vezes a própria pessoa faz ou eu faço, depende do nível de entendimento, mas eu já falo, esse documento tem que anexar, esse documento tem que subir, esses documentos já tem que ter um protocolo na operadora com essa reclamação. Então, você já tem que pegar aquele protocolo para depois você subir, já mostrando que a operadora já tinha ciência. Então, já tem todo um contexto. Não é simplesmente, negou um exame aqui. Ué, peraí, vamos ver, né? Às vezes o exame realmente é negado porque não atende os requisitos. Tem muitos exames que têm diretriz de utilização, né? Então, tem que ver o que tá. Então, quando a gente vai para a ANS, é o último processo mesmo. E a gente já vai fundamentado para ganhar tempo e não ter que ficar voltando, indo e voltando, porque nisso demanda tempo. É um recurso, né? Mas eu acho que isso que a Lei falou é muito importante. Você ajudou a acontecer todo o processo. E aí que entra a questão, a pessoa que está por trás do plano de saúde, de quem você comprou o corretor. Eu tive uma experiência recentemente com o meu seguro do carro. E todas as experiências que eu tive com o seguro, quem me salvou foi a pessoa que me vendeu o seguro de carro. Eu falo que eu não troco ela por nada. Sim. Entendeu? Tipo, podem vir outras pessoas me oferecendo um plano de saúde, um plano de saúde não, um plano seguro de carro mais barato, que eu não consigo trocar, porque eu peguei confiança na pessoa com qual eu já tenho o seguro de carro com ela, já vai fazer acho que 3, 4 anos. Então eu sempre renovo com ela e nunca senti a necessidade. Mas o que construiu isso? A questão da gente construir relacionamento. Confiança que foi construída nesses anos. Então hoje ela não briga mais por preço, porque ela construiu valor na minha vida. Entendeu? No dia que eu precisei de acionar o meu seguro, que eu bati o meu carro, naquele momento você está super nervosa. Sim, então, a gente está no estado de vulnerabilidade. vulnerabilidade. Né? Estado de vulnerabilidade grande. Igual quando a gente está com problema de saúde, a pessoa está com estado de vulnerabilidade grande. E aí você ter essa pessoa que ela consegue construir valor na sua vida, eu acho que é fundamental, né? Com certeza. E é justamente isso que faz com que os clientes que eu tenho, né, que eu já atendo bastante cliente aqui na região de Pouso Alegre, até fora também, as indicações, que muitos clientes que me conhecem já indicam, justamente por ter essa confiança, vamos falar assim, esse relacionamento, essa base de confiança que já desenvolveram no meu trabalho. Porque a hora que você tá com problema de saúde, ninguém contrata um plano de saúde falando assim, nossa, a intenção é contratar para não usar mesmo, mas você sabe que um dia, se você precisar usar, você tem ali o respaldo. Aí já pensou, se você contrata um plano de saúde, a hora que você descobre alguma coisa, uma doença, que às vezes até é uma coisa mais grave, você não fica sozinho, você não tem com quem contar, você não tem orientação de
quais procedimentos você vai fazer para autorizar aquela cirurgia ou aquele exame de alto custo que você precisa. Então, é nesse ponto que a gente faz todo o trabalho com o RH. Com o RH, como empresas menores, às vezes a gente já faz direto com o beneficiário. É que empresa maior, o RH acaba recebendo as demandas, né? Acaba centralizando nele. E aí ele nos passa quais são as coisas que precisam ser realizadas, né? Mas quando são empresas pequenas, às vezes a gente está em contato direto com o dono, com um funcionário que está ali demandando atendimento. Às vezes é um parto, né? Uma gravidez de risco, que a pessoa precisa de um acompanhamento, precisa de um atendimento mais próximo. Ou então, terapias, que hoje está muito em alta, né? Muita necessidade de terapia. A pessoa precisa ter profissionais que são profissionais bons para dar um diagnóstico, por exemplo. Né? Às vezes está com um filho lá em suspeita de TEA ou de TDAH. Então, a gente precisa contar com profissionais bons para dar o diagnóstico e laudo dessas condições. Até porque são condições que vão prevalecer ali e influenciar... Muda a vida, né, da pessoa. Muda. Então, a pessoa precisa ter alguém para dar esse suporte para ela, dar essa orientação, direção. Eu acho que a palavra é essa, a gente precisa dar direção. Nem tudo a gente consegue resolver dentro da nossa alçada, mas a gente consegue dar direcionamento de como ela vai conduzir aquilo, onde ela vai buscar a solução que ela precisa e no que tiver ao meu alcance, proporcionar essas condições para ela, eu faço. Eu brinco muito que às vezes eu acabo tomando muita dor do cliente para mim. Que é uma coisa que eu não consigo, às vezes, separar. Eu me coloco muito no lugar do cliente. Igual esse caso da cranioplastia mesmo. Eu sabia da gravidade da situação. Aí eu fiquei assim, foi alguns dias aí até a gente conseguir resolver, encontrar o profissional, o prestador para fazer o atendimento e a cirurgia dele, né? E eu fiquei assim, gente, mas como assim? E aí, nisso, todo dia eu tava lá na operadora. A operadora fala assim que ou ela me ama ou ela me odeia, né? Porque eu não deixo ela perder o cliente porque eu tô ali todo dia buscando a solução para esse cliente, para que ele não saia dela, né? Aí, lógico, tem coisas que são inevitáveis, mas a gente se coloca muito no lugar. E eu acabo pegando muito a dor do cliente para mim, como se fosse minha. Então, eu acho que é isso que eu acabo me envolvendo, às vezes, até demais nessas questões. Mas no seu caso, você trabalha, às vezes, com vida e morte, né? Então, Exato. é muito delicado, né? Eu acho que tem uma necessidade grande da tua empatia. Você ter Sim. essa empatia com as pessoas. E eu acho que isso é um diferencial. Principalmente a gente falando hoje, né? A gente estava falando muito da IA, que a gente usa hoje para nos ajudar, ok? Mas às vezes quando a pessoa pega e começa a terceirizar esse serviço para um atendimento eletrônico, por exemplo, ela nunca vai ter empatia. Não. Ela nunca vai entender a gravidade da situação para poder de fato buscar a solução para o problema. Exato. Ela vai seguir que é protocolo. Protocolo. E quando a gente fala em protocolo, metodologia implementada a produtos e as processos é uma coisa. Agora, seres humanos já é outra Saúde, diferença. né? Às vezes Saúde. a pessoa tá ali nervosa porque descobriu alguma Isso. coisa, aí falando com Sim. uma IA que às vezes não tá preparada para receber aquela demanda, Exatamente. né? E a Exato. gente tem muito isso dentro de chat de seguradora, operadora, que o primeiro atendimento que você faz é uma IA. né? É uma... E aí a pessoa já está Já tá nervosa, já está sem clareza mental de quais são os próximos passos para aquela condição dela. Aí chega uma IA atendendo. Aí a pessoa E a pior acaba. parte é que eles implementam uma IA que muitas vezes não tem ali o que deve ser feito, porque eles colocam uma IA ali em aprendizado, não colocam uma IA já com conhecimento necessário para atender aquela demanda. Há uma IA treinada com os processos e Exato. condutas daquela operadora para poder já dar um direcionamento para aquela função. Realmente não tem. É uma coisa que acontece com a maioria das operadoras. Quando eu, enquanto corretora, né, às vezes eu aciono em nome do cliente o atendimento. Pelo fato de eu já conhecer e saber, eu não me preocupo que eu vou indo, né? Às vezes você vai na palavra-chave. Já vou direto, né? Aí até que chegue depois de algum tempo para você conseguir falar com o atendente. Mas aí... É bem assim. E aí depois, quando você às vezes consegue falar com o atendente, ele fica lá em espera. Aí fica lá em espera, a pessoa vem, te chama, e se você não responde em 5 minutos, aquele atendimento cai.
Eu nunca vou entender isso. Não, Eles Você demoram espera 30 3 minutos. Não, eles demoram às vezes 3 horas para te chamar, Aham. depois que você conseguiu falar com o atendimento. E depois ele entra, fala oi, tudo bem? 5 minutos depois, se você não responde, cai. Exato. Você tem que voltar o processo todo de novo. vai ficar mais 3 horas ali. Não, e você imagina uma pessoa que já está nervosa com uma situação, Isso. passar por essa situação. Então, são coisas que no que eu consigo tirar da responsabilidade do cliente e puxar para mim, eu faço. Porque aí, como eu já tenho eu já faço isso no meu dia a dia, então já tenho ali algumas coisinhas que eu já sei os macetes. Então, facilita para ele também. E não deixá-lo passar por essa frustração. Às vezes eu pego para ele e falo, me manda os documentos, me manda os laudos de exame, me manda as guias, que a gente vai tratar por aqui. E aí ele fica acompanhando o e-mail. Aí fala assim, não, daqui a 3, 4 dias tá lá tá lá autorizado, você pode fazer o procedimento. Então é muito isso, sabe? E não só no plano de saúde, mas no seguro de vida. Esses dias eu peguei uma empresa de Extrema, inclusive, que o funcionário sofreu um acidente de trabalho e prensou o dedo numa máquina e perdeu parte do dedo, pontinha. da ponta do dedo. E aí tá, né? Por mais grave que seja, não é uma coisa que incapacitou ele totalmente, mas teve afastamento e teve a característica de um acidente de trabalho. Aí o RH me manda mensagem, Fernanda, aconteceu isso. O nosso seguro de vida tem cobertura para isso? Aí eu falei, sim, tem cobertura, a gente pode já acionar o seguro, porque vai ter cobertura, vai seguir uma tabela da seguradora, porque é só a ponta do dedo, não é uma invalidez total, mas a gente consegue, sim, pedir a indenização. E foi feito, ela pegou, preencheu, mandei os formulários que precisava, ela pegou com o funcionário os documentos, e nisso daí a gente mandou a documentação para a seguradora. O acidente aconteceu em abril, acho que foi o que até aí aconteceu dela pegar a documentação. Eu sei que a gente deu entrada no processo final de maio, que ela conseguiu reunir a documentação. 15, 20 dias depois o dinheiro estava na conta do funcionário, que ele recebeu essa indenização devido a esse problema que ele teve, né? Esse acidente de trabalho. Né? Vira uma deficiência. Né? É uma deficiência parcial e irreversível. E o seguro cobriu, a empresa se livrou talvez de um possível processo trabalhista, Exatamente. porque poderia ter, já que aconteceu dentro da empresa. Isso que eu ia perguntar, porque eu vejo que grandes empresas, quando o funcionário é contratado, ele já tem ali um acesso ao seguro de vida, você assina. Isso é lei? Não é lei, não é lei. Algumas CCTs exigem, mas não é lei. As empresas que se preocupam com questões financeiras, trabalhistas e querem evitar problemas, elas têm o seguro de vida. E outra coisa, não só nessa parte de evitar problemas, mas já pensou se um funcionário seu, vamos pegar uma pessoa de vendas que viaja muito, sofre um acidente e vem a óbito a trabalho? Como que vai ficar a família dessa pessoa? Como que a equipe dele, a equipe dessa pessoa que faleceu vai enxergar a empresa? Se a empresa não prestar nenhum suporte para a família, não dar nenhuma atenção para as pessoas que ficaram, ou até o próprio funcionário, vamos supor que ele não tivesse ido a óbito, mas ficasse inválido. Então, é uma percepção que dentro do contexto que a gente foi trabalhando, né? Qual é a percepção que as pessoas têm em relação à empresa? Eu acho que isso faz total sentido, Com certeza. né? Como a empresa vai lidar com essa situação. Lógico que o seguro de vida não vai evitar de uma catástrofe acontecer, não vai. Mas vai mudar a forma, o cenário como um todo, de como a empresa vai tratar aquele funcionário que sofreu um acidente, aquela família que ficou, às vezes, órfã, separada, desamparada. Se a empresa vai agir como se nada tivesse acontecendo, você vai dar todo o suporte. Muda tudo. Muda tudo. Né, da empresa. Sim, e isso muda a visão com que as pessoas tenham, as pessoas de fora tenham dela, né? Entra muito naquela questão. Qual é a visão que as pessoas, né, que vamos pegar da minha cidade, têm em relação à minha empresa? É uma empresa que eu desejo trabalhar? Ou é uma empresa que eu não quero de jeito nenhum trabalhar lá? Né? Exatamente.
Exatamente. Tem muito isso. Fer, e aí, quando a gente está quase encerrando aqui o nosso podcast, como que as pessoas fazem para te contratar? Empresas, né? Você agora tem um processo também para PJ, né? Sim. Então, deixa a sua rede social, seus contatos, para que as pessoas possam te contactar. Ó, eu tô nas redes sociais, quem quiser me procurar, pode me seguir no Instagram, fernandasilva.saudeseguros. Pode me acionar também pelo WhatsApp, 35 99976 9998. Tem o site da empresa também, que é o fssaudeseguros.com.br. Então, nesses 3 meios vocês conseguem me procurar, pode me chamar no direct também do Instagram, que eu sempre respondo, ou no WhatsApp, se preferir, da maneira que como ficar melhor para vocês. E se precisar de uma consulta, consultoria presencial, também fico à disposição para ir até a empresa e conversar pessoalmente. Muito Excelente. diferenciado. Obrigada pela tua presença. Foi uma Eu que honra poder agradeço. te receber e conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Muito Eu obrigada, que viu? agradeço. Foi um prazer te conhecer e aprender tanta coisa com você. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Muito obrigada. Aproveita para se inscrever e curtir o canal, hein? Tchau, tchau, gente. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Finalizando. Finalizamos hoje. Nossa, tem coisa que a gente não tem ideia, Não, né? Eu muita sempre, coisa é, com a saúde.